Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nossa lição bíblica está baseada em 1 Coríntios 1, 18 a 25 e o capítulo 2, 1 a 5. Esta lição tem como objetivo principal destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. E ressaltar, acima de tudo, que Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem cristã. Bem, o texto da nossa lição, baseado na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele se defendendo diante dos acusadores, especialmente na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa apresentando a centralidade então da sua mensagem. Dentre as acusações que se faziam do apóstolo Paulo é que ele não usava muito a retórica grega, e isso era muito valorizado na cidade de Corinto por fazer parte da Grécia. E o apóstolo Paulo então faz uma defesa então do seu ministério e especialmente então da sua pregação. Um dos fatos importantes então nessa defesa do apóstolo Paulo é que a mensagem cristã, a mensagem de Cristo, ela fazia parte, ela ocupava uma posição central no ministério de Cristo. No ministério do apóstolo Paulo. Nós observamos as cartas do apóstolo Paulo mostrando claramente isso, como que Cristo tinha uma posição central no ministério do apóstolo Paulo, não só nos seus escritos, como também nós estamos vendo aqui na sua mensagem. Então, o ministério do apóstolo Paulo, ele era um ministério cristocêntrico. Ele era um ministério que tinha como objetivo e como centralidade o Senhor Jesus Cristo e apresentar a mensagem de Cristo para todos, tanto judeus quanto gentios. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que a mensagem da cruz era visto para alguns como loucura. Capítulo 1 e o versículo 18. A palavra da cruz era loucura, disse o apóstolo Paulo, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz que ele se refere aqui é a mensagem do Evangelho. É o Evangelho em sua plenitude, baseado na encarnação, na crucificação do Senhor Jesus Cristo. E isso inclui o plano de Deus, o plano redentor de Deus para salvar os pecadores. Era isso que Paulo queria dizer com a expressão palavra da cruz. E Paulo disse que a palavra da cruz para os que perecem era considerado loucura. A palavra loucura aqui é um termo, né? Traduz a palavra da qual a expressão débil mental, ela é derivada. As pessoas então, nos dias do apóstolo Paulo, especialmente na região de Corinto, que valorizavam muito a sabedoria, eles viam a mensagem da cruz ou a mensagem do evangelho como loucura. Essa loucura residia na visão deles no fato de que, como que um homem crucificado poderia ser a solução para o mundo, para salvar o mundo? Como que a mensagem de uma pessoa que sofreu oposição, morreu crucificado, morreu pendurado em uma cruz, como que uma mensagem não tão atrativa assim poderia produzir vida eterna e aproximar as pessoas de Deus? Então isso era considerado então como loucura, né? Que o apóstolo Paulo então diz aqui no texto. Então a mensagem do apóstolo Paulo, a centralidade da pregação de Paulo era a pregação do Cristo crucificado. E esta mensagem era considerada então como loucura. E Paulo disse claramente que esta mensagem era o poder de Deus. Paulo queria alcançar todos, judeus e gregos, todos deveriam ser alcançados com a mensagem do Evangelho.
O apóstolo Paulo chegou a dizer, nesse texto, que os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, e os gregos queriam argumentação filosófica. Mas o conteúdo da mensagem de Paulo, ele contrariava tudo isto. O conteúdo da mensagem de Paulo contrariava a retórica dos filósofos gregos, porque era uma mensagem simples, considerada a retórica grega, com a retórica grega, mas era uma mensagem poderosa, embora fosse simples, embora fosse uma mensagem simples, baseada tão somente num Cristo crucificado, mas era uma mensagem poderosa, porque Paulo disse que é o poder de Deus. Essa mensagem revelava então o poder de Deus, né? Foi o que o apóstolo Paulo disse, poder de Deus no sentido de que manifestava um Deus poderoso intervindo para salvar a humanidade, salvar os pecadores, e que também esta mensagem atendia às necessidades da alma humana. A sabedoria, por mais esplêndida que seja e tenha também o seu lugar, mas ela não pode resolver o problema das necessidades da alma humana, somente a mensagem do Cristo crucificado. Então, a centralidade da pregação do apóstolo Paulo. Bem, outro momento na nossa revista é que o comentarista comenta na segunda parte do comentário sobre expressões chaves na doutrina de Paulo. Ele destaca pelo menos 3 expressões. Evangelho de Cristo. A palavra evangelho quer dizer boas novas. O termo está relacionado às boas notícias que se levavam à pessoa. Inicialmente se referia às recompensas que uma pessoa recebia por levar a notícia e também passou a se referir ao conteúdo dessa boa notícia. É o termo evangélio na língua grega, de onde vem o nosso termo evangelho. As boas notícias que se levavam na época de uma benfeitoria, da chegada do imperador em determinado lugar, foi esta palavra que o Espírito Santo utilizou para se referir às boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Outra expressão do apóstolo Paulo é a expressão Cristo crucificado. Ele ocupava a mensagem central do seu ministério com o Cristo crucificado. Cristo crucificado. Ele fazia questão de dizer, a palavra Cristo quer dizer Messias, Messias crucificado. Cristo era um Cristo que fora crucificado. Cristo era um Salvador, né? Que foi crucificado, que deu a sua vida pelos nossos pecados. Ou seja, a expressão crucificado estava em foco à expiação dos nossos pecados, que de fato aconteceu ali na cruz. Em terceiro lugar, destaca a expressão Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo também destacava nos seus escritos, na sua mensagem, a ressurreição de Jesus. Então, tanto a morte de Jesus quanto a ressurreição de Jesus ocupavam um papel central na mensagem do apóstolo Paulo. Mensagem que o mundo antigo não podia reconhecer, às vezes a importância e o significado, mas que ele não abandonava esta mensagem, por ver nela a importância e a centralidade que essa mensagem deveria ocupar na mensagem cristã, no ensinamento cristão. Logo em seguida ele fala dos efeitos da mensagem da cruz, uma vida no poder de Deus. Nós podemos esperar o poder de Deus através dessa mensagem da cruz, não somente para nos salvar, como também para nos conceder uma vida vitoriosa sobre o pecado, através do Espírito Santo. Os efeitos da mensagem da cruz é também uma vida de humildade. 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 20, o apóstolo Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o mundo aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Em toda a sua sabedoria, toda a sabedoria que o mundo antigo tinha, e na cidade de Corinto principalmente, não foi o meio
de salvação que Deus estabeleceu, esta sabedoria humana. Isso exaltaria o ser humano, de modo que Deus planejou salvar os pecadores impotentes por meio da pregação de uma mensagem simples. Deus não salvou o mundo através da sabedoria, mas Deus, contrariando todas as lógicas, ele resolveu salvar o mundo, salvar pecadores impotentes através de uma mensagem tão simples que os sábios deste mundo consideravam como loucura. Era tão simples essa mensagem que o mundo sábio da época considerava como loucura. Bem, uma vida de humildade. A mensagem da cruz, ela nos constrange a viver a humildade. Em terceiro lugar, os efeitos da mensagem da cruz é uma vida na dependência do Espírito. A mensagem da cruz, ela nos mostra que nós somos dependentes do Espírito. Nós temos limitações, nós temos medos interiores e nós precisamos então desta mensagem para nós vivermos então uma vida vitoriosa. E isso vem através de uma dependência do Espírito Santo. Então, a mensagem da cruz, ela gera humildade, ela gera salvação, ela gera dependência. E foi isso que Deus fez ao entregar o seu Filho para morrer por nós. E é por isso que a mensagem da cruz, ela ocupava um papel importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Então, Jesus Cristo crucificado era a mensagem do apóstolo. Eu gostaria de, neste momento, trazer algumas reflexões práticas. Como são as nossas mensagens nos dias de hoje? Como são as nossas mensagens? Onde estão os pregadores do Evangelho? Especialmente nos últimos anos, nós observamos a igreja brasileira de forma desenfreada na teologia da prosperidade, utilizando a teologia da prosperidade. E a mensagem da cruz deixou de ser a centralidade de muitos púlpitos, de muitos programas televisivos. Alguns programas já não usam mais a mensagem da cruz, usam apenas a teologia da prosperidade, da confissão positiva, enfim, as mensagens que não coadunam com o Evangelho. Aqui, caro professor, você pode fazer algumas aplicações, né? Por que a igreja atual vem substituindo a mensagem da cruz por uma mensagem mais atrativa, mais palatável? Seria a forma de utilizar o politicamente correto? É porque a mensagem da cruz não atrai tanto? É por causa do imediatismo que nós estamos vivendo, do materialismo? Por isso que as pessoas, então, estão substituindo a mensagem da cruz por uma mensagem da teologia da prosperidade, por exemplo? Outras reflexões que você pode fazer aqui, dentro também da área da pregação. Deus chama pessoas para exercer a pregação. E a pregação, ela deve ser bíblica. Uma pessoa, então, ela é chamada por Deus, vocacionada por Deus. Onde estão os vocacionados para, de fato, a pregação? Um outro ponto a ser observado é que a pregação deve alimentar o rebanho. Será que as pregações de hoje alimentam o rebanho? Será que nós temos pregações que, de fato, alimentam? Existem pregações que não são bíblicas. Existem pregações extra-bíblicas e existem pregações antibíblicas. A pregação tem que alimentar o rebanho, então é um chamado para alimentar o rebanho através da pregação. Um outro ponto que você pode considerar é a vida espiritual do pregador. O pregador tem que ter, acima de tudo, uma vida espiritual. Lamentavelmente, algumas pessoas apenas veem a pregação como algo, uma espécie de profissionalismo. Existem alguns pregadores que só vivem, por exemplo, de hotéis em hotéis, pregando aqui e acolá, e não vivenciam a vida da igreja, a vida em comunidade. Um número grande de pregadores profissionais, eles não vivenciam a vida da igreja local. Vejam, isso é uma tragédia. Portanto, a vida espiritual do pregador. A vida espiritual do pregador. Em relação também a outros pontos que você pode considerar, é a biblicidade.
Até que ponto os pregadores usam de fato a Bíblia? As pregações de hoje são de fato bíblicas. A Bíblia é exposta. Não basta você falar, ler um texto. É necessário você pregar biblicamente. Tem pessoas, por exemplo, que não explicam o texto. Se não explicou o texto, ele não pregou. Houve uma palavra, mas não houve uma palestra, mas não houve uma pregação. A igreja contemporânea está em muitos lugares substituindo a pregação bíblica meramente por palestras motivacionais. Portanto, o caráter da pregação é bíblica. Também a questão do preparo. Por que as pregações estão deixando de ser bíblicas? Uma das razões é porque muitos pregadores não têm tempo para preparar mensagens bíblicas, porque eles estão afogados no materialismo. São coisas demais. Eles não têm tempo para estarem a sós com Deus, para ler as Escrituras. Alguns só leem as Escrituras para pregar. Ele só lê a Bíblia homileticamente. Ele não lê a Bíblia devocionalmente. Então a pregação ela tem que ser de coração para coração. A pregação não é tão somente de cabeça para coração. A pregação tem que ser de coração para coração. Essa é uma pregação relevante. Então, a questão relacionada ao pregador em relação ao preparo. Quanto tempo o seu pastor leva para preparar uma pregação? Quanto tempo? O que você faz antes de pregar, você como pregador? Você lê o texto, você estuda o texto, você gasta horas de joelhos? Existem coisas que você nunca vai aprender em qualquer outro lugar, a não ser de joelhos. De joelhos você aprende coisas que você não vai aprender em seminário teológico nenhum do mundo. Portanto, a importância da comunhão com Deus, o preparo. Aqui entra a prática da oração. Muitos pregadores já não oram mais. Também em relação a outro ponto que queremos considerar, em relação à questão da unção. Até que ponto, ou que de fato é uma pregação ungida? As pessoas começam a falar sobre pregação ungida, mas até que ponto de fato a pregação é ungida? O que dizer hoje de onde está, por exemplo, a pregação evangelística? É um desafio enorme. Onde está a pregação evangelística? Onde está a pregação que muda de fato vidas? Onde está a pregação que torna uma pregação inesquecível? Por que você esquece de algumas pregações e não esquece de outras? Até que ponto o humor pode ser usado na pregação? Existem pregadores que a única fonte de manutenção do ministério deles é o humor. Se tirar o humor, por exemplo, ele não se sustenta como um pregador. Até que ponto o humor pode ser utilizado? Uma boa dose de humor pode ser utilizada em determinado momento, mas esse não é a centralidade da pregação bíblica. A pregação bíblica, ela vai muito além disto. Ela vai muito além disso. Portanto, aqui cabe uma reflexão também sobre o uso do humor na pregação. Um outro ponto é o desejo enorme dos pregadores se aparecerem. Até que ponto um pregador pode pregar e sem ocultar a pessoa de Cristo, né? Ou às vezes apresentar muito a sua pessoa. A pregação ela não pode ocultar a pessoa de Cristo. Há alguns pregadores que apresentam demais a si e a pessoa de Cristo ela não é apresentada. Portanto, a questão da apresentação, da visibilidade que glorifica o pregador e não glorifica a Cristo. Quais são as características de uma pregação que glorifica a Cristo? O pregador deve glorificar a Cristo através da sua pregação. O objetivo da pregação não é chamar atenção para si. O objetivo da pregação é levar o ouvinte às Escrituras e fazê-lo ter uma experiência com Deus de fato. Então, são pontos que eu estou enumerando aqui que você pode discutir na pregação, né? As coisas relacionadas à pregação.
O que mudou na pregação nos dias atuais? Né? Por que os sermões estão se tornando muito curtos? Eu sei que algumas pregações não têm qualidade, mas as pessoas hoje, alguns não querem ouvir sermões relativamente maiores. Né? Nós estamos num mundo de imediatismo. Como é o ouvinte pós-moderno? O ouvinte pós-moderno é um ouvinte conectado à internet, às redes sociais, às informações. Existem alguns que têm overdose de informação. Isso é um desafio para o pregador na época que nós estamos vivendo. Pregar na pós-modernidade. Né? Como você alcançar os ouvintes da pós-modernidade? Isso é um desafio. A questão também da Bíblias de estudo. Nós estamos vivendo uma gama enorme de Bíblias de estudo. Alguns pregadores às vezes não atentam para isto e se tornam meramente reprodutores das Bíblias de estudo. Até que ponto as Bíblias de estudo beneficiam ou prejudicam a pregação? Os pregadores sabem de fato utilizar as Bíblias de estudo? E a grande quantidade de Bíblias que tem nas mãos dos ouvintes, isso faz eles terem mais contato com o texto bíblico e se tornarem mais críticos? Tudo isso são questões sobre a pregação. A pregação ainda tem de fato o seu fator na igreja contemporânea? Alguns acham que a pregação ela deixou de ser relevante, ela não tem mais espaço na igreja contemporânea. É a época do louvorzão e da palavrinha, como alguma pessoa disse. A pregação tem autoridade nos dias de hoje? Um outro ponto a ser discutido: nós somos pecadores, nós temos a natureza pecaminosa em nós. Até que ponto a natureza pecaminosa em nós influencia na pregação, na interpretação do texto? Por falar nisso, qual o papel desempenhado pela interpretação do texto na pregação? Uma má pregação é produto de uma má interpretação, e uma boa pregação é precedida por uma boa interpretação. A relação da hermenêutica com a pregação é um outro ponto que você pode discutir. A questão da diversidade da pregação. Por que você nunca ouviu uma pregação em Levítico? Levítico não tem mensagem de Deus? Por que só se ouve pregações, por exemplo, em alguns textos? Alguns pregadores evitam alguns textos bíblicos. Não é a palavra de Deus? Toda a escritura divinamente inspirada. Por que não pregar em Levítico, em Naum? Por que não pregar em Crônicas? Todos os textos são a palavra de Deus. Pregar com compaixão é outra característica do pregador verdadeiramente bíblico. Levar o ouvinte a ter contato com o texto bíblico. Ter contato com o texto bíblico. São pontos que eu estou trazendo aqui para você discutir. Logicamente, isso é muito vasto, mas são pontos que eu quero despertá-lo para você trazer para a classe. De forma que essa lição, então, nos mostra como Jesus Cristo era o tema central da mensagem de Paulo. Nós abrimos uma reflexão sobre as pregações dos dias atuais. Nós estamos vivendo também a era das pregações pelas mídias sociais. Tem o seu lado positivo, mas alguns já não suportam mais, estão somente ouvindo pregações nas mídias sociais e não ouvem as pregações da sua igreja. Aqui entra também o desafio do pastor pregar, o seu pastor local, né? Pregar e concorrer com as pregações dos midiáticos, das redes sociais, por exemplo. Então aqui há o desafio para nós melhorarmos as nossas pregações. Portanto, caro aluno, caro professor, Jesus Cristo e este crucificado foi a mensagem do apóstolo. Que Deus, portanto, o abençoe e que você utilize essa lição para despertar muitos pontos relevantes na vida dos seus alunos. Por falar nisso, hoje é o dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Uma das coisas que a Reforma Protestante resgatou foi a centralidade da pregação. Que nós possamos, então, nesse dia da Reforma Protestante,
trazer reflexões sobre essa centralidade da palavra em nossos púlpitos. Que Deus o abençoe, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like e nós aguardamos você na nossa próxima aula. Até lá, em nome de Jesus.